Concurso Público de Admissão às Escolas de Aprendizes de Marinheiro, do ano de 2026 para ingresso no ano de 2027. Essa prova aconteceu no dia 26 de abril de 2026. Então, se você fez a prova da EAN 2026, ou você vai fazer uma futura edição dessa prova, com certeza essa videoaula vai te ajudar. Nesta videoaula, nós vamos corrigir a questão de número 26, uma questão que envolvia intervalos numéricos, conjuntos, né? Mas o candidato tinha que ter uma boa noção de intervalo numérico para poder resolver essa questão aí. Vamos ler a questão? Dados os conjuntos A, B e C, observe que o conjunto A é um intervalo numérico, é um intervalo real, como eu falei. O conjunto B é outro intervalo real. E o conjunto C é um terceiro intervalo real. Assinale a opção correta e nós temos as opções. Saudações, candidato, saudações, candidata, seja muito bem-vindo ao CPTEC. Eu sou o professor Luiz Antônio, eu sou professor de Matemática e Física e há 25 anos eu preparo os jovens para ingressar nas escolas técnicas, nas escolas militares e nas Forças Armadas. Se você gosta, se você curte esse tipo de videoaula de correção de Matemática e Física, vai lá e dá um like no nosso vídeo aí e faça a inscrição no nosso canal para você não perder nenhuma novidade aqui quando for publicado, ok? Para resolver essa questão, você tem que entender que o conjunto A, ele é um conjunto numérico e esse conjunto numérico tem todos os valores reais de menos π sobre 2 até raiz de 3 sobre 2. Só que esses dois números, eles estão excluídos desse intervalo. Por quê? Porque esses colchetes que você está vendo aqui, ó, abertos para fora, significam que os números dos extremos, eles não pertencem ao intervalo, eles estão fora. Caso os colchetes forem virados para dentro, iria significar que esses extremos estariam incluídos no intervalo. Vou até dar um exemplo aqui para você. Ó. Imagina que um conjunto M, tá vendo? Fechado em A e fechado em B. Isso significa que na reta real de X, os valores de A e B, eles estão incluídos. E todos os números reais entre eles. Caso o colchete aqui, por exemplo, da direita estiver para fora, significa que o elemento B ele está fora do intervalo real. Então, na bolinha aqui B, teria que ser bolinha aberta, tá vendo? No Bzinho aqui. Ó. Então, seria fechado em A e aberto em B. Se tiver aberto em A e fechado em B, aí significa que o B está dentro do intervalo, mas o A está fora, ó, bolinha aberta. O conjunto B é um conjunto de números reais, pessoal, que vai de menos 2 até a raiz de 3. E esse conjunto, tá vendo? Esse intervalo é um intervalo aberto também nas extremidades. E você vai virar para mim e falar assim, professor Luiz Antônio, por que deu menos 2? Porque observa que o primeiro elemento aqui do conjunto B, tá vendo? Um extremo esquerdo é o log de 4 na base meio. E o log de 4 na base meio vale menos 2. Eu vou explicar para você por que vale menos 2. O candidato tem que saber resolver logaritmo. Se eu aplicar aqui a definição de logaritmo, chamar esse logaritmo, por exemplo, de P, aplicando a definição, a gente vai perceber que meio elevado a P tem que ser igual a 4. Escrevendo aí esta igualdade com duas potenciações de mesma base, nós vamos ficar com 2 elevado a menos P igual a 2 elevado ao quadrado. Claro, estou aplicando aqui uma propriedade de potência, tá bom? Ó, ao inverter a base, a gente muda o sinal do expoente, por isso que ficou 2 elevado a menos P. E esse 4 aqui, escrito na base 2, escrito como uma potenciação de base 2, fica 2 elevado ao quadrado. Como aqui nós temos a mesma base, nós podemos desconsiderar as bases e igualar os expoentes. Ó. Então, ficamos com menos P igual a 2, logo, P vale menos 2, beleza? Por isso que apareceu esse menos 2 aqui, ó, como o extremo esquerdo do intervalo B. E agora nós vamos fazer a mesma coisa com o intervalo C. Vamos analisar aí o intervalo C.
O intervalo C é um conjunto real, conjunto de números reais, cujos extremos são 1 menos raiz de 2 e π. Esses extremos estão excluídos, ok? Bom, pessoal, vou escrever algumas aproximações aqui que serão importantes para a resolução dessa questão, tá bom? Por exemplo, o valor de π aproximado é 3,14, você precisa saber isso. A raiz quadrada de 3 também tem uma aproximação, que é 1,73. A raiz quadrada de 2 também não é exata, também tem uma aproximação, que é 1,4, tá bom? No raiz de 3 aqui eu vou colocar até apenas 1,7 só, trabalhar com uma casa decimal. Então, você precisa saber conhecer essas aproximações aqui, ó, para esses três números irracionais, tá bom? Não significa que esses valores são exatos, tá bom? Esses valores são aproximados. Eu vou até colocar o símbolo de aproximação aqui, tá? Aqui, ó, π, aproximação, aproximadamente 3,14, raiz de 3, aproximadamente 1,7, raiz de 2, aproximadamente 1,2. Por que que eu vou fazer isso? Como nós precisamos localizar todos esses valores aí, ó, na reta numérica, eu preciso ter uma noção, o candidato precisa ter uma boa noção de aproximação desses números reais aí. Então, o conjunto A, por exemplo, ó, ele vai do menos raiz de 2, menos π sobre 2, até o raiz de 3 sobre 2. Como eu falei, os intervalos têm que ter os extremos excluídos, então tem que ser bolinha aberta. E todos os números reais entre esses dois extremos, eles pertencem ao conjunto. Observe que os únicos números inteiros que pertencem ao intervalo do conjunto A são o menos 1 e o 0, tá bom? O conjunto B vai de menos 2 até o raiz de 3. Como o raiz de 3 tem aproximação de 1,7, eu vou colocar ele aproximadamente aqui, ó, raiz de 3. Então, aqui a gente vai ter, ó, bolinha aberta e todos os números reais entre o menos 2 e o raiz de 3 estão dentro desse intervalo. O conjunto C, ele vai do número menos 1 menos raiz de 2 até o número π. O número π, como tem a aproximação de 3,14, vou colocar ele aqui. Então, está aqui, ó, bolinha aberta no número π e bolinha aberta no número 1 menos raiz de 2. Só para você entender que 1 menos raiz de 2 é a mesma coisa que 1 menos 1,4. Nós vamos obter menos 0,4. Por isso que eu localizei esse ponto aqui, ok? E todos os números reais entre eles dois estão incluídos no intervalo, ou seja, pertencem ao conjunto. E agora que nós já temos aqui a representação na reta numérica dos três conjuntos, nós vamos analisar as opções, tá bom? Primeira opção dizia o seguinte: o menor valor da interseção de A com B é menos π, menos π sobre 2. Essa afirmação, pessoal, é falsa. É falso afirmar isso, porque, veja bem, o número menos π sobre 2, ele não pertence ao conjunto A. Observe que no conjunto A, no valor menos π sobre 2, a bolinha ela é aberta. Se a bolinha é aberta, pessoal, o elemento menos π sobre 2 não pertence ao conjunto A, então pertence somente ao conjunto B. Portanto, a interseção de A com B não tem o elemento menos π sobre 2. Logo, não vai pertencer à interseção. A segunda afirmação dizia o seguinte: não existem números inteiros em A menos C. Bom, se você subtrair, pessoal, a parte pintadinha em vermelho do conjunto A e a parte pintadinha em vermelha do conjunto C, nós vamos ter esta representação aqui, ó, na reta numérica. E observe que esta representação numérica, ou seja, A menos C, contém o elemento menos 1, pessoal. E o elemento menos 1 é o número inteiro. Portanto, esta afirmação aqui,
que faz a letra B, ela também é falsa. Então, é falso dizer que não existem números inteiros em A-C. Existem sim. Letra C, existem 5, olha só, 5 números inteiros na interseção dos 3 conjuntos? Não, isso é falso. A interseção entre os 3 conjuntos eu fiz aqui do ladinho, tá vendo? A interseção vai pegar só essa região aqui, ó, entre 1 menos raiz de 2 e raiz de 3 sobre 2. E observa que quem pertence, qual elemento que pertence à interseção? O zero. Então, com isso a gente já consegue eliminar. Olha só, a letra C é falsa, essa afirmação é falsa. A letra D é verdadeira, porque o zero pertence à interseção dos 3 conjuntos. E a letra E também vai ser falsa. Por que ela vai ser falsa? Porque o elemento raiz de 3 sobre 2 não pertence à interseção. Pelo fato da bolinha aqui, ó, no elemento raiz de 3 sobre 2 ser uma bolinha aberta. Beleza? Isso quer dizer que não pertence à interseção. Com isso, a gente consegue matar a questão, a gente consegue resolver a questão, chegar ao gabarito, que é a letra D. Está aí, ó. 0 pertence à interseção dos 3 conjuntos, ok? O que você achou dessa questão? Você achou essa questão fácil? Você achou essa questão difícil? Deixe um comentário aí. Você fez dessa forma? Ou você fez de maneira diferente? Eu quero conhecer você. Eu fico por aqui. Desejo a vocês, candidatos, bons estudos e até a próxima aula.